Boa tarde, boa noite. Eu sou a Liana. Eu faço parte do grupo que vai apresentar um pouquinho sobre a história da participação feminina no handball. O nosso grupo é composto pela Daniela Maria, Francisco William, Laine Lins, eu, Liana Moura e a Milena Lima. Bom, pode pular. Para dar início à nossa apresentação, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o surgimento do handball. O handball, nos tempos modernos, ele recebeu a influência de inúmeras práticas que tinham como base o arremesso, correr, saltar. Uma das versões mais divulgadas sobre o seu surgimento indica que o handball foi criado na Dinamarca, no ano de 1897, com a sua ascensão em 1910, impulsionado pela Dinamarca, Alemanha e Suécia. A prática do handball, em seu início, era feita em um campo, com 11 jogadoras, né? E este modelo de handball teria surgido através da iniciativa de dois professores de educação física alemães, que eram o Max Hens e o Karl Schlenz, acho que é assim que fala, né? E aí, sobre o handball de campo, Romero, ele aponta que o Max Hens, ele teria organizado partidas de handball para funcionárias da fábrica Siemens, né, nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, né, em 1915 até 1917. Enquanto o professor Karl Schenz, né, é o professor de esportes na escola alemã de educação física, ele foi responsável, além da criação do esporte, mas também pelo seu desenvolvimento na Áustria, Suíça e Alemanha, que foi onde ele foi treinador. Pode passar. Bom, e a participação da mulher no handball? Né? A participação das mulheres durante o processo de surgimento do handball também é mencionado pelo Museu do Esporte, porque ele destaca que nas primeiras partidas do handball, esse era feito somente por mulheres. Né? Um fato que também foi assinado pelo Camargo Neto, quando ele coloca, né, nas palavras dele, que o handball de campo, ele inicialmente era praticado somente pelo sexo feminino, em Berlim, em um terreno reduzido de 40 por 20 metros. Pode passar o slide. De 40 por 20 metros, né? E aí, devido à grande divulgação e o interesse em diversos lugares pela modalidade, né? O próprio Schlenz, ele achou que o jogo ele poderia também ser praticado pelo sexo masculino e alterou as regras, né? As principais mudanças feitas foram o aumento do campo para, inicialmente, 80 por 40 metros e a redução do tamanho da bola, como a gente pode ver aí na imagem, e que nós falaremos um pouquinho mais a seguir, logo lá mais no finalzinho da apresentação. Mesmo com a participação das mulheres desde o início do esporte em relação a competições oficiais, a sua presença enquanto atletas competindo sempre foi posterior aos homens. Como a gente pode ver, o primeiro campeonato alemão de handball, ele foi em 1922 para os homens e para as mulheres só em 1923, no ano seguinte. Nos Jogos Olímpicos, a primeira aparição do handball foi em 1936, na modalidade campo, onde somente os homens competiram, e aí depois de um tempo fora dos Jogos Olímpicos, o handball na modalidade salão retorna em 1972, onde novamente só os homens participaram. As mulheres atletas, ela de handball, né, elas só foram fazer a sua primeira aparição nos Jogos Olímpicos no ano de 1976, com a participação de 6 equipes. Né? A gente pode perceber que as versões trazidas sobre o surgimento do handball, elas são complexas, né, pelas inúmeras influências que recebeu, até se constituir enquanto um esporte mesmo, né? E aí é interessante a gente ressaltar novamente que desde o início desta modalidade esportiva, né, houve a participação de mulheres como praticantes. Pode passar. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a seleção brasileira de handball feminino no seu princípio, né?
A gente avaliando o material que a gente estudou e tudo, a gente identificou que 2 aspectos centrais foram aqueles que possibilitaram a criação e o desenvolvimento da seleção brasileira de handebol feminino no seu princípio, né? Que eram o surgimento de competições continentais e os intercâmbios europeus. As principais competições do handebol, pode pular, isso. As principais competições do handebol de seleções são o Campeonato Mundial de Handebol, o CMH, que teve sua primeira edição em 1957, havendo a criação da Série B, né, uma segunda divisão, em 1977. E os Jogos Olímpicos, que teve a primeira disputa em 1976. As seleções do continente americano, né, contudo, elas só ingressam nesse circuito de forma sistemática a partir da década de 1980, quando foram criadas as competições continentais que servem como classificatórias para os Jogos Olímpicos e para o Campeonato Mundial de Handebol. Né? A primeira delas aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 9 e 13 de novembro de 1983. O primeiro campeonato sul-americano de handebol para mulheres e homens que aconteceu aí, né? E aí, de acordo com as fontes constadas, em função dessa competição que acontece a criação da seleção brasileira de handebol, com a participação de Elza Giovanelli Balan, Margarete Pioressan, Soraya Novaes da Silva, Maria José Batista de Sales, Maria Aparecida dos Santos e o ex-técnico da seleção, Francisco de Assis Farias. Né? Em a sua primeira competição, a seleção ela não demonstrou dificuldades, né, em passar pelas outras equipes participantes. Né? Como a gente pode ver pelos resultados, né? Todos vitoriosos. 27-3 contra o Paraguai, 45-5 contra o Chile, 30-5 contra o Uruguai e, na final, 18-9, né, ali disputando com a anfitriã Argentina. A conquista do primeiro ouro, né, garantiu a vaga da seleção em 2 importantes eventos, que são o pré-olímpico, que aconteceria em Los Angeles no ano seguinte, e o primeiro campeonato pan-americano de handebol, que iria acontecer em 1986. Ambos, né, eram seletivos para os 2 maiores eventos da categoria, que eram os Jogos Olímpicos e o Campeonato Mundial de Handebol, né, respectivamente. E aí, comandada pelo técnico William Felipe, né, que é o professor da Universidade Gama Filho e técnico da equipe de handebol do Flamengo, né, auxiliado pelos professores Eloy Zamberlan, técnico da Universidade Estadual de Londrina, da Seleção do Paraná e da equipe de Ecolustre, e o Valmir Prado de Alencar, técnico da Seleção Amazonense de Handebol, e também o Leônio Nascimento, que é professor da Pontifica, né, que é a Universidade Católica do Rio de Janeiro, técnico de handebol do Flamengo e diretor de handebol da Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Né? Pode passar o slide. Bom, o órgão responsável pelo esporte a nível mundial é a Federação Internacional de Handebol, com sede na Suíça, que regulamenta, entre outras coisas, as regras comuns para as modalidades femininas e masculinas do esporte. E o handebol é um jogo muito dinâmico, né? Uma vez que os jogadores eles não podem ficar com a bola nas mãos por mais de 3 segundos. Além disso, ele pode se dar, no máximo, 3 passos com a bola em mãos antes de passar para outro jogador ou arremessar ao gol. Né? Como no basquete, o atleta ele pode se deslocar com a bola em quadra desde que ela seja quicada ininterruptamente no chão. Né? Faltas ocorrem quando há toque de bola com os pés ou outras partes do corpo, e também com agressões, chutes, cotoveladas, empurrões. E há uma pequena, porém importante diferença nas regras de handebol feminino e masculino, e é sobre o tamanho e peso da bola, né? Como a gente viu lá mais no início da apresentação. A IHF, ela determina que na modalidade feminina a bola seja do tamanho H2, com a circunferência entre 54 e 56 centímetros, e peso entre 325 e 375 gramas.
Já na modalidade masculina, ela deve ser do tamanho H3 e ter entre 58 e 60 centímetros de circunferência e entre 425 e 475 gramas. Desde sua criação, o handball, como a gente conhece, né, sofreu algumas modificações. Como eu já disse, o local do jogo, por exemplo, era ao ar livre, em gramados, e espaços eram menores, e agora o esporte é executado em quadras fechadas. E aí, como a gente está vendo no slide, bom, o reconhecimento do handball dentro e fora das escolas. O handball, ele era o segundo esporte mais praticado nas escolas, e se existe uma popularização do handball, é devido à prática nas escolas de ensino fundamental e médio. Contudo, o número de praticantes do esporte ele não se transforma em quantidade de atletas para competir, né? Então, dessa forma, ainda é um esporte não muito popular, porque no panorama nacional ele possui poucos jogadores. A dificuldade de se tornar bem conhecido entre os brasileiros, ele também se deve ao fato de que a Confederação Brasileira de Handball só teve seu início em 1979. Portanto, ele é recente no Brasil, né? No país, existem times de handball municipais, estaduais, regionais, nacionais, né? Embora não sejam muito conhecidas, as meninas ocupam cada vez mais espaço na modalidade, que transbordando talento. Né? A seleção brasileira feminina de handball foi campeã em 2013 no Campeonato Mundial de Handball Feminino, tendo já vencido o Campeonato Pan-Americano 10 vezes e o Sul-Americano 9, né? Que é um marco, é uma conquista muito grande. Pode passar o slide. Bom, para encerrar, eu mostro para vocês essa frase da Verônica Silva, que diz: se eu não abro mão do handball, foi porque esse esporte fez total diferença na minha vida. Né? A Verônica Silva é jogadora, e é com essa frase que eu convido todas as meninas e os meninos a se juntarem na luta pela igualdade dentro e fora do esporte, para que todos os atletas, todas as atletas, elas consigam seguir seus sonhos e possam ser respeitadas tanto dentro como fora do esporte. Pode passar. É isso, nós agradecemos a atenção. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E é isso. Muito obrigada.